Após 2 meses de lockdown, Portugal inicia desconfinamento a conta-gotas, médicos acham necessário. Permanece o dever de recolhimento geral até a Páscoa, assim como a proibição de deslocamento entre municípios aos fins de semana. Portugal deu início nesta semana o plano de desconfinamento após 2 meses de lockdown. O país, que há um mês tinha o maior número de casos de Covid-19 por milhões de habitantes no mundo, tem agora a menor taxa de incidência na União Europeia. Médicos ouvidos pela Sputnik Brasil consideram o plano válido. Nesta segunda-feira 15, no início da primeira fase do plano, reabriram caixês, jardins de infância e escolas com aulas presenciais para o primeiro ciclo. Do 1º ao 4º ano, também foi autorizada a reabertura de salão de beleza, livrarias, bibliotecas, concessionárias de automóveis e agências imobiliárias. As missas voltaram a ser permitidas, mas as profissões pescais estão proibidas. Permaneceu o dever de recolhimento geral até a Páscoa, assim como a proibição de deslocamento entre municípios aos fins de semana. Restaurantes continuam a funcionar apenas para entregar o takeaway por mais um mês, até o início da terceira fase, quando se autorizada a reabertura gradual com um número de clientes e horários limitados. Antes disso, na segunda fase, a partir de 5 de abril, voltam as aulas presenciais para os alunos do 2º ao 3º ciclo, do 5º ao 9º ano. E museus, monumentos, palácios, galerias de artes também poderão reabrir, bem como lojas de até 200 metros quadrados, com porta para a rua, além de feiras e mercados não alimentares, modalidades esportivas de baixo risco. Atividade física ao ar livre com até 4 pessoas, academias sem aulas em grupo também regressam nesta etapa. Dentro de um mês, em 19 de abril, começa a terceira fase, com aulas presenciais nos ensinos secundário, médio, superior. Além dos restaurantes, reabrem cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculo. Todas as lojas e centros comerciais também serão autorizados. Eventos ao ar livre, como capacidade de reduzida, casamentos e batizados com 25% de lotação. A lotação aumenta para 50% na quarta e última fase. A partir de 3 de maio, eventos fechados serão autorizados com capacidade reduzida, definida pela Direção-Geral de Saúde, DGS. Restaurantes voltarão a funcionar sem limite de horário. Ao anunciar o início do plano faseado, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, deixou claro a necessidade de que ele fosse mesmo a conta-gotas, como explicou em uma publicação em seu perfil no Twitter. Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento, que tem de ser muito prudente e gradual. E a conta-gotas não é sinônimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer, como se não atravessamos ainda uma grave pandemia. Como o início da primavera neste sábado 20, e com as temperaturas chegando à casa dos 20 graus em dias ensolarados, já se percebe um número bem maior de pessoas circulando pelas ruas de Lisboa, ou mesmo sentadas em pracinhas e nas areias de praias nos arredores da capital, com a agência Sputnik Brasil. Governo detalha nova fase de pagamento do auxílio emergencial. Com a estratégia para conter os impactos econômicos e sociais provocados pela Covid-19, mais de 45 milhões de brasileiros devem receber as 4 parcelas do auxílio emergencial.
A partir do início de abril, a informação foi dada pelo ministro da Cidadania, João Roma, em entrevista ao Pagamento à Voz do Brasil. A medida provisória que possibilita o pagamento do auxílio foi enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional nesta quinta-feira, 18. De acordo com Roma, 46 milhões de famílias deverão ser beneficiadas com as medidas. As parcelas do auxílio serão de 250, com duas exceções: famílias compostas por apenas uma pessoa, que receberão 150, e famílias comandadas por mulheres, que receberão 375. De acordo com o ministro, o investimento para o auxílio é de cerca de 44 bilhões. Segundo o Roma, o calendário detalhado será divulgado na semana que vem. Terão direito ao auxílio os brasileiros já cadastrados. Não precisa ir às agências da Caixa Econômica para evitar aglomeração, disse Roma. O dinheiro será depositado na conta digital do beneficiário. Na entrevista, o ministro também falou sobre o programa Bolsa Família. Segundo ele, em agosto deste ano, o programa passará por uma ampliação para atender mais famílias brasileiras com a Agência Brasil. Brasil Super... Ao qual o Jornal Nacional teve acesso, a mãe do menino, a professora Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador... Micro e pequenas empresas geram 75% dos empregos formais em janeiro. Resultado é quase o dobro do mesmo mês de 2020, diz Sebrae. As micro e pequenas empresas MPE lideraram a geração de emprego em janeiro, criada aproximadamente 195,6 mil vagas, o que corresponde a cerca de 75% do total de 260.353 empregos formais registrados no mês. Os números constam de relatório elaborado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, com base nos dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED. O resultado também é quase o dobro do número de empregados geram pelo seguinte no mesmo mês do ano passado. Este é o 7º mês consecutivo em que os pequenos negócios lideraram a geração de postos de trabalho no país. O relatório mostra ainda que as médias e grandes empresas, MGE, também registraram saldo positivo na geração de empregos. Foram 668.257 demissões contra 626.653 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 41.604 empregos. Esse número equivale a 15,9% do total de emprego gerado no Brasil. Nos últimos 6 meses, os pequenos negócios apresentaram saldo total de 1,1 milhão de novos empregos contra 385,5 mil novos postos de trabalho criados pelos médios e grandes. No último mês de janeiro, os setores que mais contribuíram para os saldos positivos foram serviços, indústrias de transformação, construção. Esse resultado vale tanto para as MPE quanto para as MGE, informou o Sebrae. O relatório mostra ainda que a divergência ocorreu no setor do comércio, enquanto as micro e pequenas apresentaram um saldo positivo de 27,4 mil. As médias e grandes tiveram saldo negativo de 21,3 mil vagas. Regiões. Em janeiro, a região Centro-Oeste apresentou o maior saldo de 17,26 novas vagas geradas a cada 1.000 empregados,
fechando janeiro com 55.795 empregos. A região sul vem em seguida, com 14,24 empregos novos por 1.000 empregados e fechando janeiro com 55.795 empregos. Depois vem o Nordeste com 11,68 empregos a cada 1.000 empregados, totalizando 36.037 empregos. A região Norte gerou 6.656 empregos, um saldo de 7,73 empregos por 1.000 empregados. O Sudeste ficou com um saldo de 7,9 a cada 1.000 empregados, com 67.957 empregos gerados no mês. Em janeiro deste ano, as 5 unidades da federação que proporcionalmente mais geraram empregos foram Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Roraima, Rio Grande do Norte. Todos esses estados geraram pelo menos 17 novos empregos a cada 1.000 postos de trabalho já existentes. Os estados que proporcionalmente menos geraram emprego foram São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Rondônia, Rio de Janeiro e Amazonas, com exceção do Amazonas, que apresentou saldo negativo. Com os demais geraram menos que 7 novos empregos a cada 1.000 postos de trabalho existentes com a Agência Brasil. Rio de Janeiro fecha praias no fim de semana para conter o avanço da Covid-19. Em função da alta nos índices de internação por Covid-19 no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes fechou as praias e áreas de lazer da cidade no fim de semana. As mudanças foram anunciadas na noite desta quinta-feira, 18, e passam a valer a partir de sábado, 20. Nesta sexta-feira, 19, o prefeito se reúne com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, para a divulgação do boletim sobre o coronavírus na cidade. No encontro, eles devem detalhar as medidas que serão adotadas no final de semana. A Prefeitura do Rio considera que os próximos dias vão dar o tom das novas medidas e anunciou uma reunião com o comitê científico na segunda-feira, 22. O lockdown é uma possibilidade. As UTIs dos hospitais públicos do Rio tinha mais de 622 pacientes internados nesta quinta-feira, 18. Esse foi o maior número desde o início da pandemia, mesmo se considerado o momento em que havia hospitais de campanha. A ocupação de leitos de UTI na rede do SUS na capital, incluindo leitos municipais, estaduais, federais, é de 95% com a agência Sputnik Brasil. Felipe Neto sobe o tom com vídeo Bolsa Família, maior programa de transferência de renda para o bolso de uma família. Para ter acesso ao benefício, o locutor cita que basta ter o sobrenome Bolsonaro ou rabo preso com o Queiroz. Influenciador Felipe Neto divulgou em suas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, 19, um vídeo que ataca e ironiza a família Bolsonaro por seu vínculo de anos com a política no Brasil. Intitulado Bolsa Família, o vídeo faz uma paródia das campanhas publicitárias do governo, citando Bolsa Família como um dos projetos da atual gestão. Toda família merece proteção, mas com toda família é muita gente. O governo Bolsonaro criou o Bolsa Família, o maior programa de transferência de dinheiro público para o bolso de apenas uma única família. A família Bolsonaro, diz ao locutor da peças humorísticas. Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas com toda a proteção da máquina do Estado.
enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem vacina e sem emprego. Os beneficiários do Bolsa Família já contam com rachadinha do salário dos funcionários. Fantasma de 80 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo declarado. Dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de 6 milhões de reais completa. Para ter acesso ao benefício, o vídeo cita que basta ter o sobrenome Bolsonaro ou o rabo preso com Queiroz. O locutor então finaliza ironizando o que seria um novo slogan do governo Bolsonaro, cuidando da própria família, mas com o bolso da sua. A nova ofensiva de Felipe Neto contra o governo Bolsonaro ocorre após o vereador Carlos Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, mover uma ação contra o YouTube, após ele ter se referido ao presidente como genocida. A juíza Gisele Guida, da 18ª Vara Criminal do Rio, no entanto, decidiu suspender o processo na manhã desta quinta-feira, 18. Lula pede ajuda a Macron e chama Bolsonaro de genocida em entrevista. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pedir, nesta sexta-feira, por uma reunião do G20 para discutir a distribuição igualitária de vacinas contra a Covid-19 e a criticar o combate à pandemia no Brasil. Lula disse, em entrevista ao jornal francês Le Monde, que a vacina não deveria ser um produto de mercado, mas se tornar um bem comum da humanidade. Desde o início da pandemia, nem o G20, nem o G8 se encontraram para falar sobre o assunto. É urgente. Apelo ao presidente Emmanuel Macron, França, chame o G20. Ligue para Joe Biden, Estados Unidos, Xi Jinping, China, Vladimir Putin, Rússia e o resto. Estamos em guerra, é a terceira guerra mundial e o inimigo é muito perigoso, afirmou o petista. No meio da semana, Lula já havia dado uma entrevista para a jornalista Christiane Amanpour, da CNN norte-americana, em que pediu a convocação de uma reunião do G20. Lula chamou o presidente Jair Bolsonaro de ignorante e genocida e defendeu a criação de um comitê de crise para cuidar da pandemia no Brasil. Bolsonaro acredita que, ao se recusar a admitir a gravidade da pandemia, a economia vai se recuperar novamente. A única cura é vacinar o povo brasileiro, declarou. Apesar de ter dado diversas entrevistas, Lula continua afirmando que não sabe se será candidato à presidência da República nas eleições de 2022, mas que não vê problema nenhum em não concorrer. Eu tenho 75 anos. Em 2022, na época das eleições, terei 77. Se eu ainda estiver em plena forma, e for estabelecido um consenso entre os partidos progressistas deste país para que eu seja candidato, bem, não verei nenhum problema em ser. Mas já fui candidato antes, fui presidente e servi por 2 mandatos. Também posso apoiar alguém em boa posição. O mais importante é não deixar Jair Bolsonaro governar mais este país, disse. O ex-presidente também aproveitou para defender que os brasileiros precisam de empregos, livros e investimentos em cultura. Comecei na política nos anos 1970 e nunca vi meu povo sofrer como hoje. Pessoas morrendo nos portões dos hospitais, a fome voltou. Diante disso, temos um presidente que prefere comprar armas de fogo ao invés de livros e vacinas. O Brasil é chefiado por um presidente genocida. É realmente muito triste, completou, com a agência Sputnik Brasil.
Brasil supera 290 mil mortes e tem recorde diário de casos de Covid. País registrou mais 2.815 vítimas do novo coronavírus em um dia. O Brasil registrou mais 2.815 mortes e 90.570 casos na pandemia de Covid-19, elevando os totais de vítimas e contágios a 290.314 e 1871390, respectivamente, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, nesta sexta-feira, 19. Este é o maior número de pessoas que perderam a vida em 24 horas desde o início da pandemia, em março de 2020. O único dia que o boletim informou mais de 3.000 óbitos foi em 17 de março, quando foram contabilizados os dados represados do Rio Grande do Sul. A média móvel de mortes continua subindo e chegou a 2.173 nos últimos 7 dias, o 24º recorde consecutivo. A taxa de letalidade se mantém em 2,4%. O estado de São Paulo é o mais afetado pelo coronavírus e acumula 66.798 vítimas. Na sequência aparece Rio de Janeiro, 34.830, que também tem a maior taxa de letalidade do país, 5,6%, seguido por Minas Gerais, 21.540, e Rio Grande do Sul, 16.507. Já em relação aos casos diários, o número é o maior em toda a emergência sanitária. A máxima anterior era 90.303 novos diagnósticos, que haviam sido registrados na quarta-feira, 17. O estado de São Paulo continua também a ser o que tem mais casos em números totais, com 228.0033. Em seguida aparece Minas Gerais, 1014079, Paraná, 789.685, Rio Grande do Sul, 780.186, e Bahia, 762.616. Considerado o epicentro da pandemia em todo o mundo, o Brasil é o segundo país com mais mortes e casos em números absolutos, atrás apenas dos Estados Unidos, 540.733 óbitos e 297142119 contágios, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Em meio ao colapso do sistema de saúde pública, a nação comandada por Jair Bolsonaro vê ainda a campanha de vacinação avançar lentamente. Até o momento, 11,3 milhões de pessoas receberam a primeira dose dos imunizantes, pouco mais de 5% do total da população. Com a agência ANSA. Fazer diferente é seguir as recomendações da ciência, diz Marcelo Queiroga. O médico Marcelo Queiroga, novo comandante do Ministério da Saúde, concedeu uma entrevista ao chegar, nessa quinta, 18, ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Perguntado se o governo federal precisa fazer algo diferente para combater a Covid-19, Queiroga respondeu que a mudança seria seguir a ciência. Já está sendo feito? O diferente é seguir as recomendações da ciência. O presidente escolheu um médico para o ministério, um médico que é oriundo de uma sociedade científica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência, disse. O novo ministro afirmou também que o governo federal nem governo nenhum tem vara de condão para resolver todos os problemas. Existe a ciência do nosso lado,
existe a necessidade de implementação de protocolos assistenciais para qualificar ainda mais nossos recursos humanos para buscar resultados melhores. É uma situação complexa e precisamos nos empenhar para vencer o inimigo comum, que é o vírus, afirmou. Queiroga comentou que a vacina não vai resolver os óbitos causados pelo novo coronavírus no curto prazo e que é preciso adotar política de distanciamento social inteligente. A expectativa é que consigamos ampliar cada vez mais a vacina. A vacina, como sabemos, não vai resolver a curto prazo esses óbitos. O que resolve? Política de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade de assistência nas unidades de terapia intensiva, completou. Com agência Sputnik Brasil. Município vacina hoje homens de 75 anos contra Covid-19. O município do Rio de Janeiro vacina nesta sexta, 19, homens de 75 anos contra a Covid-19. Ontem foram vacinadas as mulheres. A divisão por gênero foi adotada pela Prefeitura para evitar aglomerações nos pontos de vacinação. Amanhã, será a vez da repescagem para homens e mulheres com mais de 75 anos. A previsão da Prefeitura é vacinar todos os homens e mulheres com 70 anos ou mais até o dia 3 de abril, segundo o seguinte calendário: mulheres com 74 anos, dia 22, homens com 74, dia 23, repescagem para homens e mulheres com mais de 74, dia 24, mulheres com 73, dia 25, homens com 73, dia 26, repescagem para 73 anos ou mais, dia 28, mulheres com 72, dia 29, homens com 72, dia 30, mulheres com 71, dia 31, homens com 71, dia 1º, mulheres com 70, dia 2, e homens com 70, dia 3. Consórcio. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também sancionou e publicou, no Diário Oficial do município de hoje, a lei que permite que a cidade compre vacinas, através do consórcio de prefeituras, caso haja imunizantes insuficientes ou atrasos nas entregas pelo Ministério da Saúde. Com a Agência Brasil. Confiança da indústria cai 4 pontos na prévia de março. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, teve queda de 4 pontos na prévia de março deste ano, na comparação com o resultado consolidado de fevereiro. Assim, o indicador recuou para 103,9 pontos, em uma escala de 0 a 200, o menor patamar desde agosto de 2020, 98,7 pontos. A retração foi provocada pela piora tanto da confiança do empresário da indústria no momento atual quanto do otimismo em relação ao futuro. O índice de situação atual caiu 4,1 pontos e chegou a 110,8. O índice de expectativas recuou 4 pontos indo para 96,9 pontos. O dado preliminar do nível de utilização da capacidade instalada da indústria indica redução de 0,7 ponto percentual, para 78,4%, menor nível desde setembro de 2020, 78,2%. Erdogan chama de esplêndida resposta de Putin às palavras de Biden. A declaração do presidente norte-americano Joe Biden sobre seu homólogo russo Vladimir Putin é inaceitável para um chefe do Estado. O presidente russo deu uma resposta digna, disse o líder turco Recep Tayyip Erdogan.
Não é uma declaração que poderia ser aceita e engolida. Tal declaração não é aceitável para um chefe do Estado. Putin é mesmo inteligente, sua resposta foi esplêndida, afirmou Erdogan aos jornalistas, respondendo a uma pergunta sobre as palavras de Biden. O comentário do presidente turco se seguiu à entrevista do presidente norte-americano Joe Biden que, ao responder a uma pergunta da mídia se ele considera seu homólogo russo um assassino, concordou com a afirmação. Ele também observou que Putin responderá por suposta interferência nas eleições dos Estados Unidos. Em resposta à proposta do presidente russo de haver uma conversa franca entre os dois líderes, a Casa Branca anunciou que os líderes já conversarão e que os Estados Unidos mantêm contato com a liderança russa. Ao comentar as palavras de Biden, Vladimir Putin desejou-lhe saúde e relembrou que cada um vê na outra pessoa aquilo que vê quando se olha no espelho. Ele notou que isto não é apenas uma piada, mas sim uma frase com significado. De acordo com ele, a história de cada nação e cada estado tem muitos eventos graves, dramáticos e sangrentos, e quando avaliamos outras pessoas ou mesmo quando avaliamos outros países, outras nações, nós sempre como que olhamos no espelho. Recentemente, o Ministério das Relações Exteriores russo informou que o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, foi convocado para consultas em Moscou a fim de analisar as formas de corrigir a crise nas relações russo-americanas. A convocação ocorre após surgirem novas acusações dos Estados Unidos sobre suposta interferência russa nas eleições presidenciais. A missão diplomática russa nos Estados Unidos confirmou que o embaixador vai para a capital russa em 20 de março. Ankara e Washington são aliados na OTAN, embora Erdogan e Biden ainda não tenham conversando desde que Biden virou o novo presidente dos Estados Unidos. Com a agência Sputnik Brasil.